Você sabia que existe uma única palavra que faz Satanás tremer de medo? Ele não pode resistir a ela nem derrotá-la. O mais chocante é que muitos cristãos ainda não a estão utilizando. É por isso que tantos enfrentam batalhas espirituais sem fim e vivem em derrotas. Hoje vou te mostrar o segredo que pode mudar tudo. Se você usar essa arma corretamente, Satanás não terá mais poder sobre sua vida. Fique comigo até o final e descubra a chave para a vitória. A batalha espiritual não é algo que podemos ver com os olhos, mas é mais real do que imaginamos. Todos os dias enfrentamos uma guerra invisível. Satanás e suas forças das trevas trabalham incansavelmente para enfraquecer nossa fé, semear dúvidas e fazer-nos acreditar que estamos sozinhos, fracos e sem poder. Ele utiliza mentiras, tentações e até mesmo nossas próprias emoções contra nós. Talvez você tenha sentido que sua vida se tornou mais difícil, que quanto mais tenta se aproximar de Deus, mais obstáculos surgem. Talvez tenha sido atacado por pensamentos de medo, depressão ou dúvida sobre sua identidade em Cristo. Esses ataques não são coincidência, mas estratégias diretas do inimigo para fazer você esquecer o poder que tem em Cristo. Satanás não precisa aparecer como um monstro para atacar. Ele apenas precisa fazer você duvidar da palavra de Deus e da autoridade que Ele te deu. A boa notícia é que, embora a batalha seja real e intensa, Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. A questão é, você está usando a arma que Deus te deu para enfrentar o inimigo ou está lutando com suas próprias forças? Sem a palavra de Deus, estamos lutando em desvantagem, mas com ela, Satanás não tem chance. Muitos cristãos vivem sem entender a verdadeira fonte de poder que tem à sua disposição. Nós, como filhos de Deus, fomos equipados com uma arma espiritual poderosa, a palavra de Deus. O problema é que muitos não a utilizam corretamente, ou pior, nem sabem que tem esse poder à disposição. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou bons conselhos, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Uma espada afiada que pode cortar qualquer mentira do inimigo, quebrar correntes espirituais e destruir fortalezas que ele tenta erguer em nossas vidas. A palavra de Deus tem um poder que vai muito além das palavras que lemos. Ela tem vida e autoridade. Quando você fala a palavra com fé e autoridade, não são suas palavras que fazem o inimigo recuar. Ao declarar a palavra, você faz o próprio poder de Deus se manifestar. Não é você que luta, mas Deus age através de você. O problema é que, por não entenderem isso, muitos continuam lutando com suas próprias forças, tentando resolver problemas com emoções, ideias ou argumentos humanos. Mas a Bíblia deixa claro que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Não podemos vencer com as armas do mundo. Precisamos da palavra de Deus para prevalecer contra o inimigo. Imagine por um momento que você tem em suas mãos o poder de destruir as obras do diabo e declarar vitória sobre qualquer situação. Você está usando esse poder ou vivendo como se não tivesse essa autoridade? O segredo da vitória está em conhecer o poder que a palavra de Deus possui e usá-la com autoridade para vencer as batalhas espirituais. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como devemos lutar contra o inimigo. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, não usou estratégias humanas. Simplesmente utilizou a palavra de Deus para derrotar o inimigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, vemos que Satanás tentou de todas as formas desviar Jesus, fazendo-lhe propostas de poder, riqueza e segurança. Mas a cada ataque, Jesus respondia com uma frase poderosa: está escrito. Ele não entrou em discussões nem tentou justificar suas ações. Apenas declarou a palavra de Deus. Por exemplo, quando Satanás disse a Jesus: se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Cada tentação foi enfrentada com uma resposta direta da Escritura, e a cada vez, Satanás foi forçado a recuar. Esse é o segredo que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus é nossa espada espiritual. Quando enfrentamos tentação, medo ou qualquer ataque do inimigo, nossa resposta deve ser a mesma de Jesus. Está escrito. Quando você conhece e declara a palavra de Deus, o inimigo perde toda a sua força e autoridade sobre você. A batalha no deserto não foi de palavras ou argumentos humanos. Foi em que Jesus usou a verdade de Deus para vencer e o diabo o deixou. Então chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Satanás não teve mais espaço para agir porque a palavra de Deus é incontestável. Assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer quando usamos essa mesma espada. Jesus mostrou o que fazer quando somos atacados. Não lutar com nossas próprias forças, mas com o poder da palavra de Deus, declarando o que está escrito e mantendo a verdade de Deus no centro de nossas vidas. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, usou a palavra para vencer, quanto mais nós, que somos seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Agora que entendemos o poder da palavra de Deus e como Jesus a usou para derrotar Satanás, a pergunta é: como podemos usar essa arma em nossa vida diária? A resposta está em conhecer, crer e declarar a palavra com autoridade. Primeiro, conhecer a palavra. Antes de qualquer coisa, você precisa conhecer a Bíblia. Se você não sabe o que está escrito, como poderá usá-la para lutar contra o inimigo? A chave para usar essa arma eficazmente é estudar as Escrituras. Reserve um tempo todos os dias para ler a Bíblia, meditar nela e memorizar versículos que falam diretamente sobre os desafios que você enfrenta. Quanto mais você conhece a palavra, mais fácil será aplicá-la nos momentos de batalha. Por exemplo, se você está lidando com medo, aprenda versículos como: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Se está enfrentando ansiedade, declare: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. A palavra de Deus tem respostas para todas as áreas da nossa vida. Em segundo lugar, é preciso crer na autoridade da palavra. Não é suficiente apenas ler as Escrituras. Você precisa acreditar que elas têm autoridade divina e poder para transformar sua vida. Muitas vezes, as pessoas sabem o que a Bíblia diz, mas não vivem como se realmente acreditassem que ela tem poder. Quando você crê com todo o coração que a palavra de Deus é a verdade absoluta e que ela tem poder para transformar qualquer situação, você se coloca em posição de viver na vitória. Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa não é uma palavra qualquer. Ela é viva e tem poder para penetrar até o fundo da alma e transformar qualquer situação. Quando você acredita nisso, começa a haver mudanças em sua vida. Em terceiro lugar, declare a palavra com autoridade. O passo final é declarar a palavra de Deus com fé e autoridade. Não basta apenas acreditar nela, você precisa falá-la. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Quando você começa a declarar as promessas de Deus, traz o reino de Deus à realidade da sua vida. Ao falar as Escrituras, você coloca o poder de Deus em ação contra qualquer ataque do inimigo. Por exemplo, se Satanás tenta trazer pensamentos de desânimo ou desesperança, você pode responder com: tudo posso naquela que me fortalece. Filipenses 4:13. Se o inimigo tenta enfraquecer sua fé, declare: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Quando você fala a palavra de Deus, o inimigo não pode resistir. Agora, talvez você esteja pensando: eu não consigo ver isso acontecendo na minha vida imediatamente.
imediatamente. É normal. A batalha espiritual não acontece da noite para o dia. Mas há algo poderoso que acontece sempre que você usa a palavra com fé. O reino de Deus se manifesta. O inimigo pode tentar resistir, mas a palavra de Deus sempre prevalecerá. Um exemplo poderoso disso é o de Jesus no jardim do Getsêmani. Quando Satanás o atacou de diversas formas, ele não usou palavras de homens, mas respondeu com a palavra de Deus. E por meio dessa declaração, selou a vitória para toda a humanidade. Toda vez que você se sentir atacado, use a palavra de Deus. Não importa a área da sua vida em que o inimigo esteja tentando feri-lo. Declare o que está escrito e você verá a diferença. Quando Satanás tentar minar sua confiança, lembre-se de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Se o inimigo estiver tentando trazer medo ou incerteza, não se renda a isso. Declare: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. E Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Quando você declara essas verdades, não está apenas afirmando palavras vazias, está liberando poder contra as forças do mal. Além disso, quando você estiver passando por uma doença ou situação difícil, declare a palavra que promete cura e restauração. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isaías 53:4. E por suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. A Bíblia também nos lembra que Deus é o nosso provedor e que Ele supre todas as nossas necessidades. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Não se esqueça de que a palavra de Deus também é uma poderosa ferramenta em sua vida de oração. Quando você ora, declare as promessas de Deus sobre sua vida e sua família. Quando ora pela cura, declare a palavra que garante que Deus cura. Quando ora pela proteção, declare as promessas de que Ele guarda os seus filhos. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Salmo 91:10. Usando a palavra de Deus, você não só afirma a verdade, mas também invoca o poder de Deus para agir. A palavra é viva e eficaz, e quando você a usa com fé, ela move os céus. Em resumo, a palavra de Deus não é uma opção, é a nossa principal arma na batalha espiritual. Quando você conhece, crê e declara a palavra, coloca o inimigo em fuga e traz o poder do céu para a sua vida. Agora, você pode estar se perguntando por que muitos cristãos ainda estão perdendo as batalhas espirituais, mesmo sabendo do poder da palavra de Deus. A resposta está em um erro comum que muitos cometem, e esse erro faz toda a diferença entre a vitória e a derrota na guerra espiritual. O erro é não aplicar a palavra de Deus com autoridade. Muitos cristãos sabem o que está escrito na Bíblia, mas falham em usar a palavra com convicção e autoridade quando enfrentam os ataques do inimigo. Eles podem até orar ou declarar versículos, mas o fazem de maneira fraca, como se a palavra fosse algo comum, sem o poder real que ela carrega. Isso acontece quando não entendemos que, ao declarar as promessas de Deus, não estamos falando palavras vazias, mas sim liberando o poder. Quando você diz, está escrito, você afirma não só uma verdade bíblica, mas uma realidade espiritual que tem o poder de transformar sua vida. Por exemplo, se o inimigo está tentando trazer medo sobre você e você apenas diz, não tenho medo, isso não é suficiente para vencer a batalha. O que você deve fazer é declarar, está escrito, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Salmo 91:5, com confiança e autoridade, sabendo que é Deus quem está falando por meio de você. Outro erro que muitos cometem é não persistir na palavra. Satanás pode não sair da sua vida ou situação no primeiro momento em que você usa a palavra. Ele tentará resistir, mentir e enganar, mas a chave é não desistir. Não importa quantas vezes o inimigo venha com seus ataques, sempre que ele tentar, você deve voltar à palavra, declarar novamente e resistir firmemente. A resistência traz a vitória.
Muitos cristãos se desanimam porque não veem resultados imediatos, mas não podemos basear nossa confiança no tempo, e sim na fidelidade de Deus. Como está escrito em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que se você permanecer firme, o inimigo eventualmente terá que fugir. O erro está em não compreender o poder real da palavra, não dar a ela o devido valor e autoridade. Quando você usa a palavra de Deus com autoridade, crendo nela de todo o coração, Satanás não pode resistir. Ele pode tentar, mas vai perder. Este é o segredo para vencer todas as batalhas espirituais. Então, se você tem feito isso de maneira superficial ou sem realmente crer, agora é o momento de mudar a sua abordagem. Use a palavra de Deus como a espada poderosa que ela é e não se deixe enganar. O inimigo vai tentar, mas ele não pode resistir à autoridade da palavra de Deus quando você a declara com fé. Agora chegou o momento decisivo. Você sabe que a batalha espiritual é real, entende o poder da palavra de Deus, viu o exemplo de Jesus e aprendeu como usar essa arma em sua vida. Mas aqui está o grande desafio. Vai realmente tomar posse da vitória? Não basta apenas saber, não basta apenas aprender. O que você faz com o conhecimento que recebeu é o que vai determinar se você vai viver a vitória ou não. A verdadeira batalha não está nas palavras que você fala, mas na decisão que você toma agora. Hoje é o dia em que você vai se levantar em fé e tomar posse da autoridade que Deus te deu. É o momento de agir com convicção. Toda essa luta, toda essa batalha espiritual, toda a pressão e ataques do inimigo, tudo o que você tem enfrentado até agora, Deus já te deu a vitória. A questão é, você vai tomar posse dela ou vai continuar permitindo que o inimigo tenha um lugar na sua vida? Entenda isso. O inimigo já foi vencido. A vitória já foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. O que falta agora é você viver essa vitória. Quando você declara a palavra de Deus com autoridade, não está apenas pedindo a vitória, está tomando posse dela. É hora de você começar a agir como vencedor, como alguém que tem o poder de fazer o inimigo retroceder, porque você não está lutando em suas próprias forças, mas em nome de Jesus, com a espada do Espírito em suas mãos. Você tem autoridade sobre Satanás. Muitas vezes, o diabo vai tentar fazer você se sentir fraco, inadequado e até duvidar da sua identidade em Cristo. Ele vai tentar minar sua confiança e fazer você acreditar que não tem poder. Mas a verdade é outra. Você é mais do que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Sua vitória não é algo que você precisa esperar. Ela já foi garantida. Então, qual vai ser sua atitude a partir de agora? Você vai continuar sendo dominado pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade, ou vai se levantar e declarar com ousadia e autoridade as palavras de Deus sobre sua vida? Tomar posse da vitória é uma escolha. Não se trata do que o diabo faz, mas do que você decide fazer com a verdade da palavra de Deus. Hoje é o dia de tomar a vitória. Declare com fé: está escrito. Hoje é o dia em que você verá o inimigo fugir, porque ele não pode resistir à palavra de Deus quando ela é proclamada com fé e autoridade. Não há mais desculpas, não há mais razão para viver em derrota. A vitória já é sua. Levante-se com coragem. Declare as Escrituras sobre sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde. Declare com toda a confiança que você tem em Cristo: eu sou mais do que vencedor. Agora, a pergunta é: você vai usar essa arma poderosa e tomar posse da vitória que Deus já conquistou para você?